Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela participação de todos os amados irmãos que já estão aqui presentes para apreciar a santa e bondosa palavra de Deus, aqueles que são amantes da Santa Escritura, da Santa Palavra. Nós já estamos aqui presentes para divulgação da palavra do Senhor. Como é do conhecimento dos amados irmãos, nós estamos aqui comentando o Evangelho de Marcos. Já passamos, graças a Deus, 50% do Evangelho de Marcos. Chegamos no capítulo 10. E os queridos que participaram anteriormente conosco, comentamos coisas maravilhosas do capítulo 9. Aprendemos coisas extraordinárias do capítulo 9. Pegando de trás para frente, aprendemos sobre o sal e o fogo, aprendemos sobre a guiena, falamos sobre a diferença do inferno no pensamento. Inferno não, é um lugar de tormento no pensamento judaico, e o que Jesus achava desse lugar e a posição de Jesus a respeito do lugar de tormento, a qual ele diz que é o inferno, conhecido como guiena. Passamos algumas explicações ali mais detalhadas sobre isso no capítulo 9, explicamos coisas assim detalhadas também a respeito da posição dos discípulos, o almejo que eles têm em relação a querer posições, e Jesus explicou a respeito dos anseios dele em contraposição que eles pensam e acham e sentem uma criança. Ele pegou uma criança e explicou. E é incrível que pareça que o evangelista Marcos, ele pega novamente experiências como essa e insere aqui no seu evangelho para quê? Uma missão. Qual é a missão? De simplesmente explicar para eles o que Jesus veio fazer aqui na Terra. E qual era o propósito dele. E claro que Marcos fez pequenos cortes, essa linguagem muito usada hoje atualmente, né? Fazer pequenos cortes, né? Pequenos cortes. Marcos já fazia, os evangelistas já faziam cortes para direcionar as suas epístolas, as suas cartas, os seus evangelhos para as pessoas aí fora, para determinado grupo. Digamos, Mateus escreveu para os judeus, Lucas escreveu para quem? Para os gregos. Marcos escreveu para quem? Para os romanos. E João escreveu, lógico, em Éfeso, para os gregos, mas espalhou seu evangelho para o mundo todo. Então, eles tinham essa intencionalidade de fazer cortes da experiência de Jesus. O próprio João pegou e disse assim, o que Jesus fez, livros nenhum no mundo poderia conter o que Jesus fez aqui na Terra. Então, teve muitas e muitas experiências. E dessas experiências, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João fizeram cortes, e esses cortes para poder os indivíduos que estão recebendo seus evangelhos compreender. E o caso de Marcos foi isso. O caso de Marcos, ele pegou, fez cortes e mandou para os nossos irmãos em Roma, para que eles pudessem compreender o que estava ali sendo anunciado através do evangelista Marcos, pela experiência do Senhor Jesus, tá ok? Então, amados, comentamos semana passada o capítulo 9 de Marcos, agora neste exato momento vamos comentar o capítulo 10. Vamos lá, capítulo 10 de Marcos, tem 6 situações que vamos comentar aqui, tá? Desde divórcio, jovem rico, as crianças e muitas outras coisas que Jesus vai comentar aqui, a sua partida, o seu sofrimento, o cego Bartimeu. Vamos fazer esses comentários aqui em rápidas palavras aqui, em nome de Jesus. Vamos pegar a parte polêmica aqui sobre divórcio, tá? Jesus conta, capítulo 10, do versículo 1 em diante, vai ser até o versículo 12, diz: Jesus se levantou e partiu para o território da Judéia, indo ao outro lado do Jordão. Novamente, multidões se juntaram a ele e ensinava como de costume. E aproximaram-se dele alguns fariseus para pô-lo à prova. E lhe perguntaram se era lícito ao homem divorciar-se da sua mulher. Em resposta, Jesus lhe perguntou: que vos ordenou Moisés? Quando ele pergunta que vos ordenou Moisés, ele está fazendo a lembrança de Deuteronômio capítulo 24 a respeito do divórcio. Porque Moisés ele permitiu o divórcio. Agora, qual foi a permissão do divórcio
em relação à experiência de Moisés. Foi Moisés que quis, foi Deus que quis, e quem foi que quis? Foi o povo. Foi o povo que quis, ou seja, os homens. E eles responderam: Moisés permitiu o homem redigir um certificado, uma carta de divórcio, então despedir sua mulher. Tá certo, eles falaram isso, né? Mas disse-lhes então Jesus: ele escreveu esse mandamento por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Em razão disso, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Dessa forma, eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe o homem. Em casa, seus discípulos novamente o interrogaram acerca do mesmo assunto, e ele lhe respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do marido e casar com outro homem, comete adultério, tá ok? Então, este é o pensamento de Jesus em relação à questão do divórcio. No tempo de Moisés, se o homem visse uma mulher que apresentava algum defeito de caráter ou qualquer coisa a qual o homem não podia de forma nenhuma querer se agradar dela, ele pegava, fazia uma carta de divórcio e devolvia a esposa dele para a sua família. Chegava com o pai de família: você está aqui, sua filha, não quero mais porque eu encontrei isso nela. Era muito fácil, no tempo de Moisés, casar e se divorciar. Aí já de Jesus para cá, não. Por que de Jesus para cá, não? Jesus, ele pegou e ensinou o seguinte: olha, é pelo amor. É o amor, sim, que reina. Não a dureza do coração, mas o amor. Se você tem amor pelo seu próximo, o amor pela pessoa a qual você escolheu, então você, de maneira alguma, vai olhar os defeitos daquela pessoa e vai se divorciar pelo aquele defeito que aquela pessoa tem. Você só pode se afastar, se divorciar daquela pessoa em caso de adultério. No pensamento de Jesus, há contexto judaico. Você pega o pensamento do apóstolo Paulo a contexto grego, é diferente. Porque no contexto judaico, qualquer coisa se divorciava. Já no contexto grego, ali em Coríntios, o apóstolo Paulo ele pegou e disse: não, se a tua mulher, sendo não crente, quer ficar contigo, deixa ela ficar. Mas caso ela não queira, deixa ela ir embora. Aí Paulo já está endossando o quê? Endossando o divórcio. A mulher crente descrente quer ficar contigo, deixa ela ir. Caso não queira, então deixa ela ir embora. Embora como? Deixa ela pegar a sua vida e dar uma carta de divórcio para ela. Agora, por que a mentalidade de Paulo é diferente da de Jesus? Porque são situações diferentes, costumes diferentes. Os gregos tinham, ali no tempo do apóstolo Paulo, os coríntios, era o costume de diversas práticas sexuais, diversos parceiros sexuais, e Paulo, contemplando aquilo, disse: olha, se ele não quer mais ficar com você, então ele está se envolvendo com algumas práticas aí, ou diversos parceiros, ou arrumou uma outra pessoa, alguma coisa está acontecendo. Então deixa a pessoa ir. Tá? Então o contexto judaico, o costume judaico é diferente do costume de Corinto. Então são duas visões diferentes uma da outra, tá ok? Agora, como é que nós passamos a aplicar isso na nossa vida atual? Nós devemos comungar com as duas visões, tanto a judaica como a que Jesus falou, como a do apóstolo Paulo, a qual ele falou para os coríntios, tá ok? Agora, finalizando essa parte aqui, que é interessante, que não é assim desde o princípio. Assim como, qual era o princípio que Jesus falou? O homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir sua mulher e ambos se tornar-se uma só carne. Como eu falei anteriormente, a respeito do casamento, que o casamento é uma coisa tão séria aos olhos de Deus, que faz com que Deus venha se lembrar da experiência que ele fez de tirar do homem uma parte e fazer dele uma mulher, e depois aquela mulher volta ao homem no sentido tão assim verdadeiro, tão
real para Deus, e para isso é a coisa que jamais pode retroceder no sentido de não se cumprir aquilo que o Senhor Deus falou, que no princípio era assim, como ambos iam se unir e se tornar uma só carne, tá ok? Parte assim interessante, porque Deus pegou de um lado do homem e depois uniu novamente. Então, quando se tem uma união entre homem e uma mulher, o retorno do que aconteceu há mais de 6.000 anos atrás, tá ok? Então, queridos, comentando essa parte aqui, vamos para a segunda parte que diz, versículo 13. Versículo 13 diz: trazia-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam os que as traziam. Indignado ao ver tal atitude, Jesus lhe disse: deixa as crianças virem a mim, não impeças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. E abraçando-as, impondo as mãos sobre elas, ele as abençoava. Tá ok? Agora, por que tem essa experiência que o evangelista Marcos coloca aqui? Porque vocês sabem que a mentalidade romana é uma mentalidade em si que valoriza muito a questão da aristocracia. Tudo era aristocracia. Uma pirâmide. Tem o César, depois do César tem o Senado, e depois do Senado a partir do Senado tem quem? Tem as lideranças militares, e depois das lideranças militares tinha os pais de família, que era o quê? A paterfamília, ou a família patriarcal. Como é? Começa do César, Senado, depois vem os militares, e dos militares vem quem mais? Dos militares vem os pais de família. E na época do apóstolo Paulo, no Império Romano, a mulher era tão desvalorizada que o escravo e a mulher para eles era a mesma coisa. Tinha o mesmo valor. Tanto a mulher como o escravo, na mentalidade romana, tinha o mesmo valor. Ou seja, a mulher era tão descriminalizada que tanto o escravo como ela não tinha direito à fala. Entendeu? E o que acontece? O evangelista Marcos fez esse pequeno corte aqui, dizendo aqui o seguinte, olha, entre as crianças não tem esse tipo de pensamento. Entre as crianças não reina essa situação de as pessoas serem maiores do que as outras. Entre as crianças tem somente a simplicidade. E se vocês não receberem o reino de Deus como uma criança, vocês não vão entrar nele. A criança, quando ela recebe algo, ela não diz que ela é digna de ter recebido aquilo. Então a pessoa, ela recebeu a graça de Deus, recebeu os dons de Deus, os talentos de Deus, ela nunca vai dizer, eu recebi porque eu orei muito, eu recebi porque eu andei muito em santidade, eu recebi porque eu li muito a palavra, eu recebi porque estava sempre diante de Deus. Não. Deus, ele te dá pela graça. Deus, ele te dá os dons do reino de Deus, não pelo aquilo que você merece, porque ninguém merece nada. Então a criança, ela não tem essa mentalidade de dizer, ela ganhou um presente, eu ganhei porque eu mereci. Não, não tem. A criança não tem esse pensamento. A criança, ela é pura. E Jesus pegou e disse assim, se você não receber o reino de Deus como uma criança, acabou, você não vai entrar no reino dos céus. Isso aqui, independentemente de placa de igrejas, independentemente de onde você nasceu, cresceu, onde você foi ensinado, isso aqui é independente. Se você não se comportar como uma criança, não entrará no reino dos céus. E aqui, a terceira parte desse capítulo fala a respeito do jovem rico. O jovem rico, aqui tem coisas assim interessantes que você acho que vai conseguir pegar a revelação. Diz, retomando Jesus seu caminho,
Alguém veio correndo, ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para que venha a herdar a vida eterna? Já começou mal, ele falou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí o que é que Jesus disse? Jesus, porém, lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás o próximo, honra o teu pai e a tua mãe. Em resposta ele declarou: Mestre, todas essas coisas tenho guardado desde a minha juventude. Jesus fixou nele o olhar, o amor, então lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, chocado com essa palavra, foi embora, entristecido, porque eram muitas as suas posses. Tá? Vamos comentar mais abaixo. O versículo 23 diz: olhando Jesus ao redor, exclamou para os seus discípulos: quão dificilmente que tem riquezas entrar no reino de Deus. Antes essas palavras, os discípulos ficaram perplexos, mas Jesus tornou a dizer: filhinhos, tão difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, somente essa parte aqui. Mas perplexos ficaram os discípulos e perguntaram: quem então pode ser salvo? Jesus fixou nele o olhar e disse: para os homens é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são realmente possíveis para Deus. Então Pedro se pôs a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Em resposta, Jesus declarou: em verdade vos digo que não há ninguém que, tendo deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa ou filhos ou campos, por minha causa e pelo Evangelho, já não receba na presente era 100 vezes mais em casas, irmãos e irmãs, filhos e filhas e campos e perseguições, e na vida futura e eterna. Mas muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Somente daqui, versículo 31. Vamos aqui resumir para os amados. E já começou mal, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus pega e diz: bom, só é um que é Deus. Aí você pergunta: mas Jeremias, não está uma coisa errada aí? Por que Jesus falou que bom que um só é Deus? Porque ele atribuiu a Deus, ele não é Deus. Por que ele falou isso? Bem, o homem já começou mal, falando de Jesus de mestre. Bem, mestre é para Jesus humano. Quando é para Cristo, é o que aconteceu com o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se reportando ao Salmo 110, reconhecendo Jesus como Messias. Sendo ele Messias, então ele reconhecia como Deus. Aqui ele já não reconhecia Jesus como Deus, apenas como mestre. Jesus pegou, tá, tudo bem, bom, só é um que é Deus. Ok? Bom, só um que é Deus. O que eu farei para herdar a vida eterna? Aí o que ele diz? Ele diz que ele não cometeu adultério, não furtou, não roubou, não defraudou ninguém, não deixou de honrar o pai e a mãe desde a sua juventude, da sua adolescência, infância, né? Aí Jesus pegou, olhou para ele, fixando nele com o olhar e o amor. Por que Jesus amou ele? Porque Jesus naquele momento demonstrou amor por esse jovem. É por causa das virtudes que ele tinha, as virtudes de guardar os mandamentos de Deus. Essas virtudes que chamou a atenção de Jesus. Só que faltava só uma coisa que Jesus identificou nele, dele abandonar tudo que ele possuía, no sentido que ele era apegado ao quê? Aos bens materiais. De todos os 10 mandamentos, um ele não cumpria. Qual era esse que ele não cumpria? Dos 10 mandamentos, um ele não cumpria. Sabe qual? Não terás outros deuses diante de mim. Porque o dinheiro
A pessoa que tem paixão, desejo por dinheiro, paixão, desejo por dinheiro, ela está se curvando ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro. E esse jovem, ele possuía muitas riquezas, a ponto dele não assim ajudar as pessoas. E a pessoa que possui muito e não distribui é uma pessoa que segue o Deus Mamon, ao Deus do dinheiro. E faltava somente esse mandamento ele cumprir para que ele fosse perfeito. Porque o apóstolo Tiago disse, se você quebra um mandamento, quebrou todos os 10. Então ele quebrou um desses mandamentos. E quem nos dá a graça de não quebrar os 10 mandamentos, somente o Espírito Santo. Então aqui faltava isso para esse jovem. E Jesus gostou dele, amou ele. Por quê? Porque ele conseguiu guardar os 9, mas faltava somente um, de renunciar o Deus Mamon, que era o Deus do dinheiro. Como tem muita gente entre nós preso ao Deus Mamon. Pensa que está servindo a Deus, mas não está. O bolso ali está preso, não salta para ajudar nada. Nem para ação social e muito menos para pagar a luz ou a água do templo, né? Infelizmente. Mas é isso. Aí Jesus, ele pega e comenta. Ele pegou e falou, olha, é difícil, é impossível uma pessoa que tem riqueza entrar no reino de Deus, é impossível. Aí ele pega, repete de novo para os discípulos, é impossível. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Aí ele fala essa palavra, os discípulos ficaram perplexos. Mas, Senhor, como? Por que essa palavra? Mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Por que ele falou isso? Isso era um provérbio popular na época, que é uma força, é um provérbio com uma força de expressão. Porque o camelo ele é grande, né? Aí o fundo da agulha, né, é muito pequeno. Se o fundo da agulha é pequeno, como é que o camelo imenso vai entrar pelo fundo da agulha, né? Então é uma força de expressão. É impossível o camelo tão imenso entrar no fundo de uma agulha, né? Então isso é uma força de expressão. Aí Jesus pegou e disse, olha, o rico é impossível entrar no reino dos céus. Quem possui riqueza, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Ou seja, converter aquele jovem para ele deixar toda a idolatria da riqueza e se voltar para Deus, isso é possível. Tá ok? Então a perplexidade deles caíram por terra quando Jesus explicou isso. Aí Pedro pega e fala, Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir. Jesus pegou e falou, não. Aquele que deixou pai, mãe, irmãos e esposa, família, campos, tudo para me seguir e por amor também ao Evangelho, esse vai receber 100 vezes a mais. Como assim receber 100 vezes a mais? Quando você abandona a dependência que você tem do seu pai, da sua mãe, a dependência, Jesus está falando dependência, tá? Você abandonou essa dependência e segue o Evangelho na sinceridade, na pureza, você vai ganhar muito mais, porque você está plantando para o reino de Deus. Aí você vai ganhar, de acordo com Jesus, 100 vezes. O que é isso aí? É força de expressão, que vai ser muitas vezes. Pode ser 100 vezes ou acima de 100 vezes. É outra força de expressão, tá ok? Que ele usa aqui para aqueles que abandonarem tudo e seguiram. Porque os primeiros serão os últimos serão primeiros, tá? Então tem pessoas que pega, se converte ao reino de Deus, tudo, aí se torna o quê? Se torna primeiro. Mas às vezes, por não deixar muita coisa, acaba ficando por último. E aqueles que são os últimos, abandonaram tudo, acabaram se tornando os primeiros. Isso que ele quer dizer. Então, vamos aqui para outra parte que diz, pela terceira vez, Jesus prediz a sua morte. Aqui ele fala aqui o seguinte, versículo 32 diz, estando a caminho subindo para Jerusalém, Jesus indo na frente deles, eles, assustados e com medo, seguiu novamente Jesus, chamando para perto de si os 12, e passou a contar-lhe coisas que logo iam acontecer com ele. Vamos, subindo para Jerusalém, disse ele,
E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios. Estes vão zombar dele, vão açoitá-lo, vão cuspir nele e vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Somente daqui, Jesus já tinha falado anteriormente que ele seria morto. Ele, antes de ser morto, ele seria pisoteado, humilhado, seria perseguido, mas só que os discípulos não estavam acreditando. Por quê? Eles não estavam acreditando. Eles não estavam acreditando porque Jesus chegou a multiplicar pães, multiplicar peixes, parar o vento e o mar. Eles não estavam acreditando. Eles queriam esse evangelho que vencesse tudo e todos. Mas na realidade o evangelho é sofrimento. Você abraçou o evangelho, você vai sofrer. Não, que é isso, Jeremias? Sofrer por quê? Porque você está num mundo totalmente antagônico, um mundo que odeia as coisas de Deus. Começando do sistema, começando das pessoas e começando de você mesmo. A sua carne, ela odeia ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus e a casa de Deus. Ela odeia isso. A carne, o mundo e o diabo. Tudo odeia Deus. Então, se você está num mundo que odeia a Deus, que é a sua carne, o sistema maligno e as pessoas aí fora, então você vai ficar paradinho, sem sofrer? Não, você vai sofrer muito. Aí Jesus veio para cá para sofrer. Por quê? Porque ele veio combater o sistema da carne, do pecado, com o diabo e o mundo. Então ele sofreu. Então quando você abraça Jesus, você está abraçando o sofrimento. Ele disse, tome sua cruz e siga-me. É pegar a cruz e seguir. Vamos ter conforto com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo nosso corpo vai sentir o quê? Vai sentir sofrimento, ok? E a penúltima parte diz aqui, amados, a respeito da grandeza e o sofrimento e serviço. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, ao se chegarem a ele, lhe disseram, mestre, queremos que atendas o pedido que iremos fazer. Jesus ouviu, né? Que queres que eu vos faça? Disse-lhe Jesus. E eles responderam, concede-nos que na tua glória um de nós se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Pois ele acabou de falar que ele vai sofrer. E o pessoal que gosta de status, de se aparecer, queria se assentar no local de aparência, mas ele acabou de falar que vai sofrer. Aí Jesus, porém, lhe responde, não sabeis o que vocês pedem. Podeis beber o cálice que estou bebendo e receber o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Disse-lhe então Jesus, o cálice que estou bebendo, bebereis, e o batismo com que estou sendo batizado, recebereis? Mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não cabe eu conceder. É para aqueles que aos quais foi preparado. Quando os outros 10 souberem disso, ficarão indignados com Tiago e João. Ficarão indignados com Tiago e João. Então Jesus chamou, disse-lhes, sabeis que os que são tidos por governantes dos gentios exercem domínio sobre eles e os seus grandes personagens lhe impõem autoridade? Mas a conduta entre vós não será dessa forma, ao contrário, quem entre vós quiser tornar-se grande será vosso servidor, e aquele que vos quiser tornar-se o primeiro será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida e resgate de muitos. Somente até aqui, essa penúltima parte, e deu para os irmãos, acho que casar com o que eu falei anteriormente. O costume romano que era, como é que é mais ou menos? Primeiramente o imperador César, depois o Senado, depois os militares, depois dos militares, quem era? Os pais de família. Era assim que era regido a sociedade romana. E Jesus viu que os discípulos estavam sendo contaminados, não somente por esse costume romano, de querer ter um lugar de posição para que as pessoas viessem contemplar, mas também
escribas e fariseus, porque eles gostavam de sentar na cadeira de Moisés para mostrar autoridade para a população. Está vendo como a questão de status é muito perigosa? Essa foi uma das piores tentações que Jesus passou, quando o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, colocou ele lá e disse: pode te jogar daqui, porque a teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus pegou e disse que não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele levou ele para onde? Para o pináculo do templo. Uma altura de mais de 40 metros. Do templo até as rochas que estavam ali. Aí Jesus pegou e disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente que o diabo está levando para o pináculo do templo e está tentando a Deus. Muita gente. Isso é para as pessoas aí fora, não. As tentações é para quem está dentro. As tentações é para aqueles que estão servindo a Deus. E tem muita gente que está sendo enganada pensando que está servindo a Deus, mas quer somente status, aparência e quer se mostrar para as pessoas que pode, que tem, que possui. Isso é uma das maiores e maravilhosas atuações que o maligno gosta. Você já viram aquele filme Advogado do Diabo, que diz, aí o diabo diz a si mesmo, vaidade, esse é meu pecado predileto. Isso é vaidade. A pessoa que quer ter status e se aparecer é vaidade. E os discípulos estavam aqui tendo esse sentimento de querer ter status, de querer se aparecer e querer ser melhor do que os outros. E isso traria o quê? Indignação dos demais discípulos, apóstolos que estavam ali presentes. Aí Jesus pegou e disse: você não tem capacidade de receber o batismo a qual eu estou passando. Qual é esse batismo? O batismo que Jesus passou é o sofrimento. Ah, Jeremias, mas eu vou sofrer, estou sofrendo com Jesus. Mas o sofrimento de Jesus é diferente do que nós sofremos. Porque o sofrimento de Jesus foi vicário, foi para salvar as pessoas. E o nosso sofrimento que passamos aqui é porque seguimos a Jesus. Não é um sofrimento para salvar pessoas. É um sofrimento que nós estamos aqui para preservar a nossa comunhão com Deus. Claro que reflete no sentido de dar uma certa influência na vida das pessoas, mas não salva ninguém. O que salva é o quê? É Jesus através de nós. Então, o sofrimento que ele estava ali passando, que ia passar futuramente, era semelhante de Jesus, mas não é igual. Igual não é, mas é semelhante. Ok? Amados, aqui, se bem que aqui, o Tiago, ele morreu, o Herodes Antipas passou a espada no Tiago, esse que foi pedir para Jesus. E João foi levado para a ilha de Patmos e acabou morrendo na cidade de Éfeso, de morte natural. Tá? Aí João sofreu muito, né? Ele foi para a ilha de Patmos, passou uma temporada ali preso. Aí que ele teve as revelações do Apocalipse e tal, mas Jesus tinha prometido a ele ali que ele não ia morrer da morte, né? Como os demais morreram, né? Partindo ali de Tiago. Aqui, e por último, amados, Jesus cura o cego Bartimeu. Vamos lá. 46 diz: enfim chegaram a Jericó, quando Jesus saía de Jericó, indo com ele os seus discípulos e uma considerável multidão. O cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho e mendigava. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiu, mandando que se calasse, mas ele gritava muito mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus parou e mandou chamá-lo. Chamaram o cego e disseram-lhe: ânimo, levanta-te, ele te chama. E jogando fora o manto, ele pôs-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. Mestre, que eu recupere a vista, disse-lhe o cego. A isso, Jesus lhe disse: podes ir, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele voltou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho.
Diferente do que o jovem chegou falando, mestre, esse aqui falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, reconhecendo ele como Messias, não somente o Salmo 110, mas também Isaías capítulo 61, capítulo 60, versículo 1. 60, versículo 1, que o Messias ia restaurar a visão dos cegos. Então, o Bartimeu, reconheceu que, ao se manifestar o filho de Davi, que é o Messias, ele tinha o poder de curar. Então, reconheceu Jesus como um ser divino ali, que poderia restaurar a sua visão. E o que me chama também a atenção é que Jericó, onde Jesus estava, e Bartimeu, que era uma pequena circunvizinhança, era um local de muita miséria. Quem foi que passou ali a comandar toda aquela área ali? Os Herodes. Amados, Herodes, onde eles colocavam a mão ali era desgraça, miséria, corrupção. E o povo vivia de uma tal maneira que era só a graça, não tinha uma assistência ao povo. É prova isso que os gregos até reclamavam. Quando chegavam ali em Jerusalém, e algumas outras partes, que era tanta corrupção que não tinha mais como dar assistência às viúvas, os pobres e as crianças órfãs. E os gregos reclamavam disso. E no tempo do Senhor Jesus tinha muita corrupção que não sobrava ajuda financeira para as pessoas que padeciam de doenças, como o caso do Bartimeu, que era o quê? Que era uma pessoa cega que precisava de assistência. Aí Jesus viu essa situação, chamou ele, tocou na vista dele, tocou nele e disse, vai, a tua fé te salvou. É diferente do cego do capítulo 8. O cego do capítulo 8, ele arrancou dali de Cafarnaum e levou para uma região deserta, cuspiu e passou o cuspe nos olhos do cego para que ele pudesse ter visto, voltar a ter vista, né? E aqui é diferenciado. E Jesus mandou chamar ele e disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente aquele homem foi curado. Por que é diferente de Cafarnaum e na situação é um outro trato da parte de Jesus? Porque aquele homem tinha tamanha fé e o pessoal ali, onde tem muita doença, muita miséria, as pessoas têm muito mais fé do que onde tem mais prosperidade. Você sabia disso? Você sabe disso, né? O evangelho está estourando onde? Na África. A África tem o quê? A África tem muita penúria, muita miséria, muita doença. O evangelho está explodindo de uma tal maneira que o islamismo não consegue acabar com o evangelho ali. Por quê? Porque onde estão os pobres, ali Deus está agindo. Claro que, consequentemente, virá cura, virá restauração, virá prosperidade, com certeza isso. Mas Deus, ele age onde as pessoas estão necessitadas. E a pessoa que tem muita prosperidade, muitos bens materiais, como é o caso desse jovem rico, geralmente ele tem uma tendência de confiar mais na riqueza do que em Deus. E o Bartimeu, sendo um cego, um homem doente, né, lógico, e pobre, precisava mais de Jesus, ele pegou e reconheceu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. Clamando ali, o Isaías 60, versículo 1, e ao mesmo tempo o Salmo 110. Aí Jesus foi lá, biblicamente tocou nele e ele foi restaurado. Tá bom? Então, amados, esse capítulo 10 deu para nós assim, aprender muitas coisas, principalmente esses pequenos cortes que o evangelista Marcos fez para transmitir a mensagem para os nossos queridos amados que se encontravam ali na cidade de Roma. E deu para compreender de uma forma indiretamente o que o evangelista queria transmitir a mensagem, de uma forma indiretamente, bater contra o sistema romano, sistema de exaltação, de querer status, de querer assim ser melhor do que os outros, que é o caso dos discípulos ali, que pediram para um sentar à direita e outro à sua esquerda, né? Aí Jesus dá logo uma resposta, que a questão ali é o sofrimento. E só quem compete isso também é o Pai Celeste. E aprendemos a respeito do divórcio, né? Que qualquer coisa, a pessoa está se divorciando, não é tão simples assim para Jesus. O divórcio não é uma coisa simples, não é simples.
E para Paulo também não é algo simples, mas dependendo da situação, pode ser em caso de adultério, sim, em caso de adultério, pode ser em caso de práticas, outros tipos de práticas que não seja somente adultério, só quem comete é o hétero, tá? O hétero comete adultério. E a homossexualidade, gente, o que é que eles cometem? Eles cometem práticas sexuais que é diferente da prática sexual do hétero, tá? Aí já o apóstolo Paulo passou a lidar com a situação mais das práticas homoafetivas e assim por diante na cidade de Corinto. E os amados que tiverem nesse momento alguma dúvida, alguma inquirição aí sobre o que está sendo apresentado, fique à vontade. Eu não sei se tem alguém aqui para perguntar. Antes que alguém prepare aqui alguma dúvida, alguma pergunta, quero apresentar aqui os amados que na última segunda desse mês eu vou comentar na congregação da pastora Aline, aqui no bairro do Guamá. Eu vou explicar sobre a doutrina de Deus, a Santíssima Trindade, atributos de Deus, Deus Pai, criação, providência de Deus, anjos e demônios. Vou comentar aproximadamente 400 páginas desse livro aqui, sobre esses assuntos. Quem quiser participar, fique à vontade de ir lá na José Bonifácio, e vamos estar com um estudo um pouco mais aprofundado e vai ser apresentado pelo YouTube, tá? Na última segunda-feira do mês, vai ser apresentado no YouTube, aí você pode participar conosco, Casa do Saber Teológico, ou ir fisicamente lá para você apresentar a sua pergunta ali no momento da exposição desses 5 assuntos que vai ser apresentado lá, tá? Um estudo mais profundo, na última segunda-feira deste mês. Alguém tem uma pergunta? Não. Tem pergunta aí? Não, né? Às vezes a pergunta fica oculta e não dá para ver, mas a gente deixa para uma próxima aí. Os nossos teólogos não puderam vir hoje, possivelmente alguma coisa aconteceu, muito difícil de faltar, mas estamos aqui com as nossas guerreiras de oração, descobrindo de intercessão aí no nome de Jesus. Então, queridos, para a semana, vamos comentar, se Jesus não voltar, o capítulo 11 de Marcos. Já vamos terminar daqui a uns dias esse texto de Marcos para a gente poder comentar o Antigo Testamento, tá bom? Em nome de Jesus, Deus fazer uma pequena oração abençoando vossas vidas. Pai Celeste, muito obrigado pela vida desse querido e amado irmão que nos acompanhou neste momento, que seja eles profundamente tocados, abençoados, abençoe sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida espiritual, sua vida, meu Deus, profissional, abençoe sua saúde, multiplique toda sorte de bênçãos em toda a sua família, Pai, em toda a sua casa, e aonde ele tocar e pisar, seja ali abençoado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por estes que estão nos acompanhando, que sejam profundamente tocados, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a semana, em nome de Jesus.